Olá, pessoas! Tudo bem? Você conhece a história da enfermagem no Brasil? A história desses maravilhosos profissionais que cuidam de doentes acamados, que cuidam de pessoas, que humanizam o sistema de saúde e que estão na frente, né, quando nós temos aí emergências de saúde pública, como pandemias, epidemias e outras, né, outras doenças que acabam nos afetando. Você sabe da história desses maravilhosos profissionais? Então, tudo começou com uma mãe. Ontem foi Dia das Mães, não é? E teve uma mãe que decidiu ir para a guerra, se colocou à disposição do governo brasileiro para ir para a guerra porque os seus 2 filhos haviam sido convocados para a Guerra do Paraguai e ela não suportou a separação e ela falou: eu vou também para a guerra para ficar junto com os meus filhos. Sabe quem é essa pessoa? Ela é Ana Nery. Ana Nery, né, em 1864, ela decide ir para a Guerra do Paraguai porque os seus 2 filhos haviam sido convocados e ela vai servir na Guerra do Paraguai durante 5 anos, né? A Guerra do Paraguai 1864-1870 e ela vai ficar durante 5 anos montando hospital de campanha, cuidando de feridos, né? Cuidando da questão da gestão de saúde. E quando ela volta, quando Ana Nery volta, ela é condecorada pelo Império, por Dom Pedro II. Ela é condecorada com medalhas de humanidade, medalhas de campanha. E aí, né, a Ana Nery, ela veio a falecer no dia 20 de maio de 1880. Mas ela deixou um legado, né? Começou-se a discutir, não havia uma saúde pública no Brasil, não havia uma preocupação, né? Os trabalhos de cuidados, de enfermagem eram feitos de maneira muito improvisada, né? E aí, né, por exemplo, no Brasil colônia, né, muitas vezes os escravizados, eles eram treinados para fazer esses cuidados, né, para cuidar dos doentes, dos acamados, para, né, fazer os primeiros socorros, né, inclusive como escravos de ganho, né, alguns senhores de escravos, eles faziam, né, eles treinavam, né, ou já pegavam alguns escravizados que já tinham essa experiência e ele colocava esses escravizados para prestar serviço de saúde, tipo um home care, né, de escravizados. E por muito tempo, né, os escravizados, eles foram utilizados no Brasil colônia, desde a fundação da primeira Santa Casa de Misericórdia, que é de 1543, né, nas vilas, nas cidades, os escravizados, como escravos de ganho, eles foram muito utilizados nesse tipo de serviço. E aí, conforme a gente vai né, nós vamos progredindo na história, a necessidade de preparar e de ter realmente uma, vamos dizer, uma certificação acadêmica, né, uma escola que realmente não fizesse de forma improvisada, mas de forma profissional, foi sendo cada vez mais necessária. E aí, em 1923, né, em homenagem a Ana Nery, nós temos a fundação da Escola de Enfermagem Ana Nery, lá no Rio de Janeiro. Então, a primeira escola que tem como objetivo profissionalizar essas pessoas, né, na profissão de enfermagem, né, dentro da enfermagem, enfermeiros e enfermeiras. Então, ali começa-se a traçar a história da enfermagem no Brasil, a partir de 1923, com base no legado de Ana Nery. E por que 1923? Né? A gente tem que pensar o que aconteceu. O que aconteceu, professor, um pouquinho antes de 1923? A gente tem que lembrar que entre 1918 e 1920,
o Brasil foi assolado pela gripe espanhola. A gripe espanhola, logo após a Primeira Guerra Mundial, por causa da movimentação de imigrantes para o Brasil, a gripe espanhola veio junto. A gripe espanhola, ela é uma mutação da H1N1, um tipo de gripe que era muito violenta nesse sentido de mortalidade. E aí, com esse fluxo de imigração por causa do final da Primeira Guerra Mundial, entre outros aspectos, a gripe espanhola chega no Brasil. Inclusive, o presidente do Brasil em 1918 era o Rodrigues Alves, e ele contrai a gripe espanhola, E aí tem até uma discussão sobre se ele morreu de gripe espanhola ou não morreu de gripe espanhola. Mas o que acontece? Ele pegou a gripe espanhola, ele ficou muito doente, muito debilitado, ele já tinha problemas cardíacos, e respiratórios, a gripe espanhola agravou o quadro de saúde de Rodrigues Alves, e em janeiro de 1919, Rodrigues Alves, o vulgo, o conselheiro, ele veio a falecer. Pode ser que não tenha sido diretamente por causa da gripe espanhola, mas com certeza a gripe espanhola agravou o quadro de saúde de Rodrigues Alves, levando ele ao falecimento. E isso despertou uma necessidade, porque o Brasil ficou perdido. Cara, não se sabia o que fazia. Os hospitais, eles não tinham estrutura, os médicos não davam conta, não havia um corpo de enfermagem que pudesse dar todo esse primeiro atendimento e todo esse acolhimento, para lidar com a situação, inclusive fazendo os tratamentos, estando na linha de frente desses atendimentos. Não se tinha nada disso. E a partir daí se viu que a gente tem que fazer uma melhoria nessa questão. E aí começou-se cada vez mais a investir no desenvolvimento de profissionais, na área da enfermagem no Brasil a partir de 1923. E com isso a gente vai evoluindo, até chegarmos nos dias de hoje aí, certo? Com esses maravilhosos, repito, não canso de repetir, esses maravilhosos profissionais, que estão aí prestando serviços essenciais e que durante a pandemia foram essenciais ao Brasil. Então, parabéns enfermeiro, parabéns enfermeira, parabéns aos profissionais da enfermagem. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Valeu, pessoas!